INEA forma parte de un proyecto junto con Argentina, con Bolivia y Paraguay, financiado por un organismo que se llama Fontagro, que financia proyectos destinados a la agricultura en países de América, algunos países de América Latina y de España. Y en el marco de ese proyecto se realizó una guía de reconocimiento del HLB y del vector, con información, fotos, que puede ser muy útil para el diagnóstico en campo. Esa guía está disponible, tenemos algunos ejemplares en papel, también está en forma digital, pero bueno, para quien quiera hoy llevar alguna de estas guías, están disponibles aquí no sé dónde las dejaron, están aquí adelante, en una caja por ahora, pero bueno, las vamos a poner en algún lugar que sea más fácil para ustedes retirar alguna. Bueno, siguiendo con el programa, ahora la presentación que sigue es las estrategias de manejo e investigación del HLB en Río Grande do Sur. Está a cargo de Dori. Le hemos cambiado el nombre, a veces le decimos Dori, pero me corrige, me dice Dori Edson Nava. Dori es entomólogo, el estudio de grado lo hizo en la Universidad de Pelotas y sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de San Pablo. Increíble, fuimos en los mismos años, ambos estábamos haciendo los estudios de maestría, pero nos conocimos ahora. En el mismo lugar y no nos habíamos visto. Bueno, Dori es investigador en Embrapa Clima Templado y su principal foco de investigación es en control biológico. Olá a todos, bom dia. Ayer hablamos un poco de la situación de Diaphorina citri y de HLB en Brasil. Que pasa é que Diaphorina citri, como mostramos, é um insecto que está distribuído quase em todo o território nacional. E HLB somente em alguns estados. E hoje vou falar sobre o caso de Rio Grande do Sul, como estamos fazendo para lidar com esta plaga, quais estratégias foram adotadas, o que estão sendo adotadas agora, para evitar que esta enfermidade colonize os pomares do estado. Acá me gostaria de colocar alguns dados sobre a produção de citros no estado. Não me quedo muito bem acá, pero ¿puedo bajar de acá? ¿Sí? Un poco más. Sobre a produção de citros. No estado, há uma importância muito grande na produção de naranjas, cerca de 21,23 mil hectares. Esta é a produção, 354 mil toneladas. E acá é o dinheiro que é responsável por esta produção, 360 milhões. Isto para o ano de 2002. Há também uma área de produção de citros para jugo que se exporta, e uma produção orgânica, dizemos assim, que é exportado para alguns países. Aqui não é uma quantidade muito grande, mas se exporta para os Países Baixos, Estados Unidos, Espanha, Grécia e incluso para a Argentina. Acá nós temos os municípios que são os maiores produtores e quase todos estes municípios se quedam localizados na parte norte do estado.
Pero há produção também acá no município de Rosário, São Gabriel, que queda mais cerca do Uruguai. E nesta área há produção, pero acá o foco é a produção de mandarinas. O estado é um importante estado produtor de mandarinas em Brasil. Temos uma área de 13.000 hectares, produção de 191.000 toneladas e envolto de 154 milhões. Essa produção de mandarinas basicamente é para consumo interno do estado e também se envia para outros estados da federação. Há algo que se exporta também, não? Principalmente estes produtores de citros acá de mandarina de Rosário, onde se manda então a produção para Canadá e alguns países de Europa. Em termos de área, o estado é o maior produtor, pero em produção somos o quarto maior produtor, não? Depois de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E, como dizia, os principais municípios produtores, quase todos estão localizados acerca de Porto Alegre. Nós chamamos de Vale de Caí. Então, este é o contexto de produção de citros no estado. Acá eu pus o mapa, não, que demonstra então os locais que vimos ayer, aonde está localizado os pontos, né, aonde temos HLB. Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, em Brasil, acá no Uruguai agora, Argentina, acá na província de Misiones e Paraguai. Então, se nós outros estamos acá, não, estamos aislados, não sei até quando, pero estamos nesta situação. E neste mapa estão localizadas as principais regiões produtoras citrícolas do estado. Este foi estudo feito há alguns anos atrás, onde dividimos o estado dentro da produção e das áreas estratégicas. Então, temos acá a parte sul, zona sul, acá temos Chuí, mais fronteira acá, Ceguá. Esta área acá é uma área da fronteira sudoeste e que é uma área nova para a produção de citros, principalmente Rosário do Sul e São Gabriel, onde há investidores uruguaios cultivando citros neste lugar. Acá temos parte de fronteira com Uruguai e Argentina, que nós chamamos de fronteira oeste, Itaqui, São Borja, Uruguaiana, que é da cá, e a área onde foi detectada greening em Uruguai, Beja União, é acerca deste ponto acá. Também na divisa com Argentina, temos aqui esta região que nós chamamos de Missões e Médio Uruguai, que depois vou mostrar é o principal foco onde há ocorrência de Diaphorina citri, e toda esta área acá é a área com temperaturas mais altas no estado. Então, de uma certa forma, justifica a presença de insecto vetor. Na parte norte, acá temos a área que é o Alto Uruguai, onde há produção de citros de mesa. Acá há uma fábrica de suco e também se manda frutas para outros estados para processar. Acá é a outra região produtora de mandarinas principal, e esta parte acá nós outros não elegimos porque é uma área que não há muitos pomares comerciais, não, somente alguns pomares domésticos. Então, este é o cenário de produção de citros nas diferentes regiões do estado. Bueno, depois que houve a detecção de HLB em São Paulo, o estado se mobilizou, todos os órgãos de defesa, tanto a nível nacional como estadual, e algumas unidades de Embrapa também e de universidade. E começamos um monitoreio. Não? Este monitoreio começou em 2008. Acá listo as instituições participantes, que é a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o antigo nome, cambiou agora, mas é a Secretaria Estadual.
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também cambiou de nome, mas continua sendo o Ministério, e Embrapa. E hicimos mostreo, então, nestas diferentes regiões que expliquei, em diferentes municípios. Não? Como foi feito o mostreo? No início não sabíamos muito bem como processar, então elegimos uma forma de fazer mostreo através de los brotes. Então, os órgãos de defesa iam hasta as propriedades, coletavam estes brotes, colocavam em caixas plásticas e isso era transportado hasta Embrapa por correio. Não? O que passa é que em algumas regiões o serviço de correio não era bueno e quedava alguns dias estas amostras em transporte. E quando estas amostras chegavam, já estavam deterioradas. Não? Então, no primeiro ano, processamos desta forma e a partir do segundo ano começamos a usar uso de trampas. Não? Ayer vimos uma colocação de José que quando tem densidade baixa, as trampas não são buenas, e é verdade. Mas foi uma forma que encontramos de resolver este problema, não, para as amostras chegar hasta Embrapa e poder processar tanto a ocorrência de insecto quanto del green, né? Sendo que depois do green, caso havia alguma suspeita, isso era mandado ao laboratório credenciado para fazer a análise. E uma outra forma de evolução foi a evolução local. Né? Creio que essa foi a maior parte. Hacíamos visitas, se mostrava as plantas, não? E nessas plantas, então, se verificava a presença dos insetos e também as características da enfermidade. Nas ramas, não? Elas eram inspecionadas, então, quanto à presença, e utilizávamos acá um monitoreio de 1% das plantas. Cada planta evaluávamos de 3 a 4 ramas e buscávamos formas jovens do insecto, huevos ou ninfas, ou adultos. El adultos, digamos assim, não voa muito bem, pero salta. Então, toda vez que se chegava até a planta, primeiro se observava, depois se processava a quantidade. E no caso de uso de trampas adesivas amarillas, estas trampas eram colocadas nos bordes dos huertos, cerca viva, próximo dos lugares mais úmidos como lagos, rios, matas ciliares, e em áreas limites com outras propriedades. Cada trampa era distribuída a 100 metros uma das outras, não? As inspeções eram semanais e o monitoreio que também era cerca de 1% das plantas baseado na quantidade de armadilhas. Que resultados obtivemos de 2008 até 2011 e 2012? Então, para greening, foram inspecionados 350 huertos. As amostras processadas foram enviadas ao laboratório de Porto Alegre e não houve detecção. Algumas amostras havia suspeita e nós outros, junto com o Ministério e Secretaria, encaminhávamos isso para o laboratório de fungicidas para averiguar, não? E todo deu negativo. Em relação ao insecto Diaphorina citri, foram 1.300 amostras, trampas no caso, e alguns exemplares foram capturados em Rosário. Não uma população grande, pero havia. E a conclusão em 2011 que obtivemos foi uma baixa incidência do vetor, del green e não presença da enfermidade. Que passa quando colocamos as armadilhas, as trampas amarillas? Capturar bastante insectos, vêm muitos insectos de diferentes grupos. Isso também é uma dificuldade, principalmente durante os meses de verano. Então, acá há um gráfico onde demonstramos a quantidade de insetos capturados no período de levantamento, em um ano, e os grupos de insectos evaluados. Cigarinhas, pulgones, lepidópteros, besouros, moscas,
diaforinas e ostros, não? Diaforina sempre se quedou abaixo. Com exceção de Rosário do Sul, aonde encontramos, entre os meses de enero, fevereiro e março, alguns insectos, não? Os insectos que capturamos foi, acá um número 6, 5, 1, né? Um número bem baixo. E esta realidade de baixa presença de diaforina ainda continua no município. Não? Creio que é o único município que, hasta hoje, detectamos diaforina em citros. Esse foi um outro estudo que fizemos para tentar explicar ou colaborar como seria o comportamento do inseto em las diferentes regiões do estado, mediante a temperatura. Então, hicimos um zoneamento climático. Este zoneamento é baseado na temperatura base, na TB, que nós chamamos, do insecto, que é de 13,53, e da quantidade de grados dia que este inseto necessita para se desenvolver, desde o ovo hasta inseto adulto. E observamos o número de gerações. Que passa? Por exemplo, a parte do estado que há menor quantidade de insecto, de 1 a 3, justamente é a parte com maior altitude, não? Há cerca aqui na Serra Gaúcha, campos de cima da serra, parte acá da Campanha Gaúcha, na encosta do sudeste, e acá na ponta do Chuí. De 3,1 a 6 gerações já cambia, há outras regiões. De 6,1 a 9 também vai aumentando, não? E de 9,1 a 12 e de 12,1 a 15 são regiões mais baixas do estado, onde há menor altitude, onde há os valles. Então, na parte central, e principalmente acá na fronteira oeste, com divisa com a Argentina, é onde temos a maior probabilidade de encontrar inseto, ou onde o inseto vai ter as melhores condições de desenvolvimento baseado na temperatura. Isso foi importante por quê? Porque o mapa possibilitou, depois vou demonstrar, que a Secretaria de Agricultura propusesse ou está propondo um plano de contingência para a plaga. Que passou de 2012 hasta 2020, 21, 22. O programa de monitoreio continuou, pero com atividades mais intensas de Ministério e de Secretaria de Agricultura. Então, em 2012, foram realizadas 202 inspeções e foram detectados Diaphorina citri na região metropolitana de Porto Alegre, em Murta, e Rosário do Sul, em Citrus. 2013 foram 131 inspeções, com presença em Santa Cruz do Sul, em Murta, Uruguaiana, em Murta, Ijuí, em Murta, e Humaitá, em Murta. Estas eram inspeções que eram feitas em pomares e se constatava a presença do insecto. 2014 foram 179 inspeções e um local de ocorrência da praga, Santa Cruz do Sul. 2015, 93 inspeções, presença em Humaitá, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. Sempre acá em Murta, nunca em pomares cítricos. 2016 houve várias detecções nesta parte com temperaturas mais altas do estado, não? E Porto Alegre. 2017, 89 inspeções, não houve detecção de insecto. 2018, 118 inspeções, também não presença de inseto. A mesma coisa em 2019. 2020 também, com apenas 12 inspeções, e acá o problema das baixas inspeções foi a dificuldade de los órgãos se movimentar devido à pandemia. 2021, 21 inspeções, e ano passado foram 71 inspeções e presença de Diaphorina praticamente em quase todos os municípios que foram visitados acá na fronteira oeste. E Porto Alegre. Não? Agora, 2023, vocês vão esperar para ver como que está
o que vai passar. O que passou com a enfermidade? Não? Quando havia suspeita, esse material era coletado e enviado para o laboratório. Não? Pero a quantidade, digamos assim, muito variável. Não havia um número fixo e também isso não foi contabilizado. Bueno, o que cambiou depois deste tempo para acá? 2021, o Ministério da Agricultura estabeleceu uma portaria tentando padronizar todo o sistema de monitoreio, tanto da plaga quanto da enfermidade, em todos os estados. Isso ocorria porque cada estado tinha um sistema diferente. E a greening em Brasília é considerado praga quarentenária presente. Então, os estados que têm área livre de greening e querem manter, obrigatoriamente têm que fazer o sistema de monitoreio. Isso obriga para que todos os estados tenham o controle oficial da situação e continuem mantendo o status de área livre de greening. Baseado nesta portaria, então, a Secretaria de Agricultura do Estado, acá temos a presença da responsável pela área de sanidade vegetal, que é a colega Rita, e também de Maria, que depois pode dar seu depoimento a respeito da situação. Então, a Secretaria elaborou este plano, que é o Plano de Exclusão e Contingência de HLB Greening no Rio Grande do Sul. E estabeleceu 3 fases. Que fases são essas? Primeira, risco de entrada de candidatos Liberobacter em Rio Grande do Sul. Segunda fase, risco de estabelecimento de candidatos Liberobacter em Rio Grande do Sul. E terceira, risco de disseminação de candidatos Liberobacter. A primeira fase foi desenhada ou mapeada baseado em alguns pontos, né? Então, se levou em consideração aqui as áreas de produção de citros, quais eram os municípios que nós tínhamos mais produção, quais são os registros de ingresso de material vegetal no estado, né? Aonde que é a maior circulação de material vegetal vindo de outros estados, e a ocorrência da enfermidade em territórios vizinhos, né? O que passa isso aqui? Esse plano ele iniciou a ser elaborado nos anos anteriores e ele está ainda sendo adequado. E na época que ele foi proposto, nós não tínhamos a detecção em Santa Catarina e aqui no Uruguai, né? Então estão sendo feitas algumas adequações para tentar complementar isso. Mas nesse mapa original, o que se observou é que temos baixo risco em verde, médio em green e alto em rojo, não? Então, acá toda esta região, acerca com a Argentina, é uma área de alto risco de entrada, e nesta área acá, onde há os principais meios de circulação das rodovias no estado. E baseado neste mapa, a Secretaria tem ações que estão sendo conduzidas principalmente nestes pontos acá, onde entram então as cargas que vêm de Santa Catarina, Paraná ou São Paulo. A segunda fase, caso o HLB seja detectado, não, qual seria o risco dele se estabelecer no estado, né? Então, acá se foi levado em consideração o uso de variáveis bioclimáticas, que foi um trabalho desenvolvido por Ricardo Felicetti, que também é funcionário de secretaria, e aonde se pegou variáveis aonde ocorre a enfermidade em Brasil. Então, as variáveis de São Paulo, algumas variáveis, se utilizaram para ser o modelo proposto. E se isso comparaciona, então, com as variáveis climáticas do estado e a biologia do inseto. Os municípios com maior ou com alto, não,
índice de risco de estabelecimento, acá é Uruguai, na parte central acá, e nesta parte norte aqui também divisa com Argentina. E a terceira fase, caso este insecto entrasse, não? E como seria a disseminação? Então, novamente, acá se levou em consideração as áreas de cultivo de citros, a presença da plaga, do vetor, e o número de gerações anuais que mostrei para vocês no mapa de Rio Grande do Sul anteriormente. Né? E o que se observou? Que os lugares de maior índice de disseminação, aqui envolve mais estados, mais regiões, toda esta parte acá, sudoeste, central, divisa acá com Uruguai, Argentina, e da parte norte também. Queda fora de cá as partes com temperaturas mais baixas, não? Que é a parte aqui de noroeste do estado. Bueno, esse foi, digamos assim, o sistema de modelagem que foi feito. Bueno, há que tomar medidas, por exemplo, para exclusão do ingresso de Diaforina citri. Então, há algumas ações que foram propostas e, basicamente, quais são? A primeira, ações de monitoreio e prospecção da enfermidade do vetor, monitoreio de Diaforina citri, ações de fiscalização de trânsito, medidas transversais de prevenção. Bueno, em relação às atividades ou ações de monitoreio, que se propõe? Então, realização anual de monitoreio, además de huertos comerciais, né, isso por parte da Secretaria. Então, em huertos comerciais, viveiros, huertos domésticos ou abandonados, isso praticamente em áreas urbanas. Priorizar, né, as áreas limítrofes do estado, onde há HLB. Então, por exemplo, hoje já estão sendo ações de monitoreio e fiscalização, principalmente no norte do estado, acerca de Xanxerê, onde se detectou Diaforina citri em El Grini, em Santa Catarina, e também acerca de Beja União, acá em Uruguai, né, onde houve a presença. Este material, não, se faz a fiscalização, o material dudoso é coletado, levado ao laboratório, e em caso de ocorrência do vetor, se devem adotar medidas de controle, não, no caso de psílido e também da doença, da enfermidade. Que medidas seriam essas? Seria erradicação, não, acompanhamento por vários meses. O produtor tem que fazer o controle do psilídeo, cuidar da brotação, todo isso para evitar que isso se dissemine. No caso de monitoreio de Diaforina, o monitoreio será realizado nas 7 regiões citrícolas, com uso de trampas. As ações de fiscalização de trânsito, isso é feito em la fronteira, em áreas limítrofes entre os estados, e é uma atividade que já vem sendo há muito tempo, mas se intensificou. Depois, quem sabe, Rita pode falar mais sobre isso. E as medidas transversais de prevenção são as medidas mais para trabalhar ou sensibilizar a população. Então, uma das medidas é trabalhar com o setor, com as cooperativas, com a Emater, no estado, que é o órgão responsável pela extensão, com outros entes, com as secretarias municipais de agricultura de los municípios, e também com os estabelecimentos, estabelecimento de canais e recebimento de informações. Acá é o serviço de telefone, de WhatsApp, para que o produtor pueda contactar a secretaria e fazer suas perguntas ou questões, tirar suas dúvidas. Agora, há as medidas de contenção e supressão de candidatos Liberobacter. Isso também, caso apareça, que vamos fazer? Primeiro, caso isso ocorra em viveiros, as plantas sadias ou matrizes de borbulha,
infectadas devem ser eliminadas e as demais em quarentena, sendo liberadas depois de 6 meses, mediante ausência de sintomas e testes negativos. E no caso de huertos, há que se proceder à erradicação e destruição de todas as plantas infectadas e com sintomas em um raio de 5 metros. Se propõe interdição fitossanitária em um raio de 5 quilômetros, com monitoreio também por 6 meses. Caso ocorra detecção de bactéria e o horto tenha mais de 20% de plantas com sintomas ou presença de vetor, isso todo tem que ser erradicado. Há que se eliminar estas plantas. E aplicação de inseticida para controle de vetor. Estas medidas acá são de responsabilidade dos produtores e acompanhado pelos representantes da secretaria. Bueno, acá é o que está sendo hecho, entonces, com a detecção em Xanxerê e outros 2 municípios de Santa Catarina, e é um modelo também que foi proposto pela secretaria, aonde se faz acompanhamento, entonces, em diferentes extensões do ponto de origem. Acá nós temos as unidades de produção a 50 metros, que queda no estado do Rio Grande do Sul, 50 quilômetros, 60 quilômetros e 70 quilômetros. Então, todas essas unidades de produção são localizadas e são acompanhadas ou vistoriadas, tentando detectar a presença da enfermidade. Esse, então, é um trabalho que a Secretaria vem fazendo agora, depois da detecção da enfermidade em Santa Catarina. Acá é a outra informação também que que foi enviada, que foi uma inspeção que foi realizada, então, acerca do município de Uruguaiana, Beja União, acá no Uruguai, com levantamento de huertos, e coleta de material suspeito. Então, se coletou um material, se enviou para o laboratório e o resultado foi negativo. Bueno, o que passa, por exemplo, em Brasil? Isso eu coloquei em situação do estado do Rio Grande do Sul. Estas práticas que são listadas acá são todas as práticas adotadas hoje aonde há presença de bactéria, principalmente no cinturão citrícola. Então, são práticas como o manejo dentro do huerto, manejo fora do huerto, aumento e participação da produção e plantação de novos huertos. Então, por exemplo, o que é importante fazer dentro do huerto ou da finca? Primeiro, plantar árvores certificadas. Hoje, em Brasil, todas as mudas que são plantadas são certificadas. Não se pode plantar mudas que não têm origem conhecidas. E isso é um trabalho que foi feito, continua sendo, porque muitas prefeituras ou municipalidades criavam programas para desenvolver a fruticultura e muitas vezes as plantas novas, jovens que eram atraídas ou plantadas não teriam origem conhecida. Esse foi um problema que enfrentamos e que hoje, vamos dizer assim, está resolvido, o sistema está estabelecido. Outro ponto, o que há que fazer dentro da finca? Eliminar as árvores enfermas. E a eliminação hoje se deve fazer hasta as plantas de 8 anos. Plantas com mais de 8 anos, que são positivas a HLB, se pode continuar manejando, pero não há que ter presença de vetor. Então, há que ter 0 psilídeos, para evitar que esta planta dissemine. Então, essa eliminação depende, há menor rigor hoje em programa de erradicação, variável com a incidência da enfermidade,
se há muito, se há pouco, e variável com a expectativa da longevidade do huerto. Se há huerto que está bem estabelecido e a infecção foi depois do estabelecimento do huerto, se pode manejar a planta para manter a produtividade de uma planta sadia. Bueno, também dentro do huerto tem que ser o controle do vetor. E acá se recomenda o uso de inseticidas químicos, biológicos e físicos. Inseticidas químicos, nós temos vários registrados, e creio que Megan mais ou menos demonstrou os principais grupos de neonicotinoides que há possibilidade de uso em Brasil. Os biológicos estão surgindo agora. Há poucos anos, há empresas que registraram produtos à base de entomopatógenos. Então, há 2 ou 3 produtos que também se pode manejar. E produtos físicos, no caso acá, produtos que, por exemplo, o Kaolin que se aplica e isso gera uma, vamos dizer assim, uma repulsão para o insecto. Então, isso por quê? Para tentar quebrar acá o uso contínuo de químicos e evitar a resistência dos insectos. Ou em Brasil, há lugares que Diaphorina citri já tem resistência a alguns grupos de químicos. Então, é uma alternativa para que os produtores possam utilizar ou substituir os biológicos e físicos. Altas frequências de aplicações. Eu não vou detalhar acá, pero o foco hoje do controle é na presença de vetor. Então, por exemplo, mudas novas, temos que evitar a presença do insecto. Quando a muda sai do telado e vai para o campo, já sai com aplicação, por exemplo, de inseticida sistêmico. E no campo, este tratamento continua até que a planta se pode estabelecer, passar dos 3 anos. E depois há aplicações com produtos por cobertura. O controle do vetor também é variável conforme a idade da planta. Então, plantas adultas é controle, plantas mais jovens outro. É variável com a posição das plantas no pomar, bordes ou centro. Normalmente, os psilídeos sempre entram no pomar e nos bordes, então há que tomar mais cuidado neste ponto. É variável com a fenologia da planta. Então, quando é que vamos utilizar um inseticida sistêmico, um de contato, em plantas novas ou adultas? Períodos em que a planta está brotando ou não, períodos de chuva ou não. Isso para São Paulo. Em caso de nós outros, como chove todo o ano, o que nos regula aquela brotação é a temperatura. Então, no inverno é um tratamento e no verano outro tipo de tratamento. Bueno, o controle tem que ser individualizado, não se pode misturar produtos, fungicidas e outras coisas. E o controle regional. Então, em áreas grandes, que se hace? Há um sistema de alerta e aonde os produtores podem se contactar, e quando um hace aplicação, todos hacen aplicação, para evitar o quê? Que psilídeos ou vetores infectivos migre de um local para outro local. O manejo fora do pomar, ações de acordo contínuos e organizado com os citricultores em huertos abandonados, rurais, áreas urbanas ou traspátio. Isso é importante. Eliminação de plantas de citros e de mirto com enfermidade, aplicações de inseticidas, e acá é importante para São Paulo, na região, liberação de Tamarix radiata. A la mañana se falou sobre o parasitoide. No caso de Uruguai e Rio Grande do Sul, há que se usar agora porque não temos doença. Então, quanto mais baixa a densidade populacional, melhor. Aumento e antecipação da produção. Então, temos que fornecer subsídios para que a planta produza mais e mais temprano. Isso basicamente envolve o quê? Práticas agrícolas como adubação, irrigação e outras mais. E plantação em novos huertos. Quando vamos montar um pomar novo, aonde elegimos este pomar?
¿no? Entonces tenemos que elegir el lugar, tamaño y forma del huerto en bloque, la dirección de plantación, ¿no? Y faja de borde. Básicamente, esses huertos têm que ser lejos de onde temos presença da doença. Nem sempre isso é possível, mas se há possibilidade de elegir lugares onde não há presença de diaforina, por exemplo, aqui na Argentina, em Uruguai, isso deve ser feito. Então, isso é o que as práticas recomendadas. Bueno, e quais são as perspectivas, por exemplo, em relação à entrada de HLB no Rio Grande do Sul? Há algumas perspectivas, né? O monitoreio do vetor e da enfermidade são fundamentais para detectar e tomar as decisões efetivas para sua exclusão. Creio que a Secretaria de Agricultura do Estado está fazendo bom trabalho. O Estado tem regiões citrícolas produtoras, pero todavia são poucas as regiões com huertos próximos, não? Excepto o Vale do Caí, onde se produz mandarina. Então, todas as outras regiões há distância entre huerto e outro. Não há uma produção maciça. Hasta agora, poucos huertos comerciais de citros foram registrados com presença do vector. Então, vamos usar Tamarix radiata, onde está presente. As condições ambientais, principalmente relacionadas a baixas temperaturas em inverno, são inadequadas para o desenvolvimento do pserídeo. Então, acá temos que fazer um tratamento diferente de que normalmente é feito. Há que trabalhar com a fenologia de los citros em relação à brotação e há também uma variável que são relacionada a cultivar a variedade de citros, né, que tem comportamento diferente e isso precisa ser estudado mais. E a pressão de plagas em cultivos agrícolas do estado é baixa, não? É diferente, por exemplo, de São Paulo, onde temos problemas com cochinilla, com minador, com pulgones, né, e com outros insectos que também precisam ser tratados. E na nossa realidade, temos problema mais com minador, pulgones e também com ácaro de leprose. Então, o sistema de produção é feito com baixa aplicação de insecticidas. E isso é um ponto favorável para nós. Bueno, graças por atenção. Gostaria de fazer um agradecimento acá à Secretaria Estadual de Agricultura, a Rita e Vinícius, e ao Ministério da Agricultura, Roque e Jairo, por fornecer informações também e também por dividir alguns dos dados que apresentei. Graças. Muchas gracias, Dorí. Nos pasamos un poco en el tiempo, pero no lo tuvimos en cuenta porque la presentación estaba muy buena y nos parecía importante que la pudiera completar. Las preguntas las vamos a dejar para después de la presentación de José Buenahora.